Pessoal, vamos tratar de um assunto que está em voga aí nas mídias. Vamos falar sobre a revisão da vida toda. É um dos assuntos mais comentados ultimamente aí, ok? Bom, o que é a revisão da vida toda? A tese da revisão da vida toda, por que tese? Porque ela foi construída, foi feita na justiça e não no INSS. Ou seja, algum advogado, advogada, entrou com recurso, foi indeferido e o advogado, especialista, previdencialista, foi para a justiça, tá? A tese da revisão da vida toda, ou também chamada de revisão inteira, ou ainda chamada de inclusão de todos os salários de contribuição, nada mais é que o afastamento da regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9.876, de 99, aproveitando todas as contribuições previdenciárias do segurado, não somente as realizadas, as contribuições, os pagamentos realizados a partir de 1994, e também afastar a regra do divisor mínimo, que eu também vou comentar, tá? E com isso, poderá aumentar o valor da aposentadoria do beneficiário, ok? Então a ideia aqui é aproveitar todas as contribuições e não aquelas de 94 para frente. Vamos ver com vocês aqui que de repente ele fez as maiores contribuições antes de 1994, ok? Então não é justo que ele, né, após 94, que foram menores, levar em consideração essas menores aqui. Ele vai estar no prejuízo. Vamos ver que isso aí não é certo, ok? É fundamental conhecer as regras e ver se possui esse direito, para saber se você tem ou não direito à revisão da vida toda. Vejamos os seguintes tópicos. O que é a revisão da vida toda? Ele vai falar aqui mais esmiuçadamente, de uma forma que você entenda. Quem tem direito à revisão da vida toda? Ok? Existe algum risco em entrar com a ação de revisão da vida toda? Qual o procedimento para o ingresso da ação judicial de revisão da vida toda? Vamos ver nesse bate-papo aqui, ok? Vamos lá. Primeiro tópico, o que é a revisão da vida toda? Revisão em si, né? Vai lá no dicionário, é rever algo já feito, ok? No caso do benefício de aposentadoria, servirá para análise de toda a contribuição feita pelo segurado, né? Ou seja, do aposentado, com o intuito de identificar algum cálculo errado ou se algum tempo de serviço não foi incluso na aposentadoria. Veja, não estou falando aqui em revisão da vida toda, estou usando o termo revisão. Você pode rever a sua aposentadoria se você se achar aí prejudicado, ok? Que fique bem claro, a palavra revisão é isso. No caso da revisão da vida toda, seria a falta de inclusão de um período de contribuição que não foi utilizado na hora de calcular o benefício da aposentadoria. Por que não foi utilizado? Porque o INSS desconsiderou através de uma legislação. E esse período que a gente considerou foi o período que houve o quê? Maior contribuição. Depois, por algum motivo, né? Cada um com seu cada qual, a contribuição foi menor. Aí nessa hora, o INSS, não, daqui para cá, só vou considerar o que foi pago de 94 para cá. Pô, mas aqui, de 94 para cá, eu paguei a menos, a menor. E esses que eu paguei a maior, não vai ser levado em consideração? Meu amigo, tá aí a função do advogado e da advogada, ok? Às vezes as pessoas falam assim, o juiz deu o direito para fulano, o juiz deu o direito para ciclano. Mas peraí, cara. Quem fez a tese, né? Quem correu atrás foi a advogada, né? O juiz está lá na dele, está inerte. Se você não catucar o judiciário, a seu bel prazer não vai, eu sou o juiz, estou achando que os aposentados são prejudicados. Negativo. Então, a gente tem que repensar a nossa posição aí, que é crucial para a justiça, a posição do advogado. O juiz deu, não sei o que, não. Mas quem começou isso aí, né?
quem botou essa pulga atrás da orelha, quem botou essa dúvida aí, quem semeou a dúvida, tá? No nosso caso, em favor do segurado, foi advogada. Bom, no cálculo da aposentadoria, vamos utilizar as seguintes informações. Veja, tempo de serviço e contribuição, que é para auxiliar na busca do melhor benefício. Isso eu sempre bato na mesma tecla. Nós vemos isso no planejamento previdenciário. Vamos corrigir tudo, tá? 5 anos antes, 3 anos antes, 2 anos antes da aposentadoria. Vamos, né? O especialista, né, do direito previdenciário vai buscar o melhor benefício e também vai acertar o que tem no teu CNIS. Pô, cara, tem uma contribuição aqui que não está aparecendo, não vai entrar no cálculo. E aí? Olha, esses indicadores aqui vai atrapalhar, tá? Porque quando nós fazemos o planejamento previdenciário, há essa preocupação de proporcionar o melhor benefício, a melhor hora, o melhor benefício. Ok? De repente você já tem o direito de se aposentar pela regra antiga, antes da reforma. Mas aí o previdencialista vai analisar, o especialista vai dizer, oh, não, olha só, por isso, essa, você já tem o direito, mas essa aqui não é favorável para você. Vamos usar essa aqui. Ok? Bom, a revisão da vida toda tem como finalidade revisar sua aposentadoria para a inserção do tempo de contribuição que foi desconsiderado, foi descartado pelo INSS, tá? No momento do cálculo do seu benefício atual. Cálculo do salário de benefício, que a sigla é SB. A partir de 1999 até 12 de novembro de 2019, um dia antes da reforma da Previdência, o salário de benefício era equivalente a 80% dos seus maiores salários de contribuição desde julho de 94, plano real, estabilidade, tá? Até a contribuição anterior ao pedido do benefício da aposentadoria. Antes da reforma, vão entrar nessa regra que quem preencheu os requisitos de idade, tempo de contribuição, carência ou pontos para a aposentadoria antes da reforma da Previdência, ou seja, até o dia 12/11 de 2019. Essa data é muito importante, que é uma data referencial. A partir do dia 13 diante, reforma da Previdência. Ok? Emenda Constitucional 103. Beleza? Onde vai entrar agora 100% do salário, tá? Antes, 80% dos seus maiores salários. Depois da emenda constitucional, 100%. Normalmente, sua aposentadoria tem início no dia em que você faz o pedido online ou no dia que você faz o agendamento para ir no INSS. Na prática, o cálculo consiste em atualizar todos os seus salários de contribuição, descartar os 20 menores e fazer a média com os 80 maiores. Ah, por que tem esse descarte, Mauro, de 20% menores? Já expliquei e vou falar de novo. Quando você começa a sua carreira, né, seja com auxiliar de alguma coisa, tá ali, vai começando ali, seu salário é X. Depois você vai ser promovido ali, né, já deixa de ser auxiliar, passa a integrar a equipe, né, o escritório ali. Daqui a pouco você é chefe daquele setor, daqui a pouco você é chefe de departamento, seu salário está aumentando. Daqui a pouco você é supervisor regional e por aí vai. Então o que acontece? Seu salário no início é X. Depois de 30 anos, 35 anos é 10 vezes X. Então, o entendimento é que descartava esse inicial, ficando só os maiores salários, ok? A partir de 13 de novembro de 2019, portanto, após a reforma da Previdência, a média aritmética simples é feita com base no mesmo período, porém, sobre 100% do salário de contribuição. Porém, muitas pessoas aposentadas tiveram seus maiores salários de contribuição anteriores a julho de 94. Aí que está o problema. Com isso, esses salários foram excluídos do cálculo do salário de benefício e a aposentadoria ficou com um valor menor. Por que isso? Isso não tem nada a ver em relação aos salários menores lá de trás, como esse exemplo que eu dei aí, tá? Ele tem a ver o seguinte, que 94 para cá foi estabilidade econômica. Só que antes de 94 você tinha um alto salário, um alto padrão. De repente, até por causa do plano real, teve alguma contingência na vida, você perdeu um poder aquisitivo e começou a pagar menos. Ok? Se o cálculo do salário de benefício considera apenas o salário de contribuição após julho de 94, por quê? Antes nós vivíamos uma hiperinflação, uma instabilidade,
mudança de moeda e em julho de 94 veio a estabilização, tá? Acabou, não se fala mais em hiperinflação. Volto a dizer, o que aconteceu? Pro legislador ficou mais fácil ele botar um parâmetro. De julho de 94 para frente. O que ficou conveniente pro legislador? Para ficar mais fácil pro legislador. Vamos aproveitar aqui, já que estabilizou em julho de 94, vamos aproveitar só de 1994 para frente para fazer o cálculo. Aí veja, se as suas maiores contribuições foram anteriores a julho de 94, o aposentado com certeza será prejudicado. Quer dizer então que antes, como tinha inflação, tal, eu ganhava bem mais e conseguia pagar uma contribuição, um recolhimento do INSS bem alto. Veio o plano real, tá? Estabilizou, acabou a hiperinflação, por um lado. Por outro lado, por algum motivo, eu, contribuinte, comecei a pagar menor. Né? Menor, até porque desvalorizou a moeda, enfim. Esse agora, o que eu estou pagando agora é menor. Vem cá, e antes de 94 que eu pagava bem mais, eu vou perder? Foi isso que o legislador fez. Não, vamos considerar, para efeito de cálculo, para ficar mais fácil, já que estabilizou a moeda em 94, vamos calcular só de 94 para frente. Mas aí, meu amigo, aí eu vou ficar prejudicado, ok? A finalidade da revisão da vida toda é fazer com que o período de cálculo do benefício seja não apenas utilizado o período após julho de 94 em diante, mas sim em todas as contribuições feitas pelo segurado. O que nós no direito chamamos de efeitos ex tunc, desde o início, e não ex nunc, de julho para frente. De julho para frente eu vou me quebrar. E quando eu paguei lá, antes de 94, pagando lá alto salário, quando eu recebia bem, né, para a inflação, enfim, né, eu recebia bem, pagava mais, eu podia pagar mais. 94 para cá, veio estabilidade, aconteceu alguma coisa, que eu comecei a pagar menos. E esse tempo que eu paguei mais, o recolhimento maior para o INSS vai ser perdido? Com essa ideia do legislador de considerar julho de 94 para cá, vamos considerar julho de 94 para cá os maiores salários. Mas eu comecei a pagar menor de julho de 94 para cá. E 94 para trás? A revisão da vida toda pretende o quê? Corrigir. Ou seja, levar em consideração, nesse caso específico, desde o início lá. Tá? Efeito ex tunc, desde o início, a vida toda. Pegar toda a minha contribuição. Porque lá atrás é que também as maiores contribuições. E nós temos o que a própria autarquia federal nos diz. Por isso que é importante o advogado, a advogada, a tese de defesa, de contestação, é essa visão que o advogado e a advogada tem, a importância dele na justiça. O próprio INSS reconhece o direito ao melhor benefício em suas normas administrativas, que a gente chama de IN. IN 77, 2015, 24 de janeiro ia mudar, ia ter uma nova IN, mas não mudou, continua vigendo essa aí. Tá? IN 77 de 2015, no artigo 687, que diz o seguinte: o INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. E ainda, o enunciado número 5 da CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social. Ou seja, quando tu entra com recurso, no INSS está aqui, Conselho de Recursos da Previdência Social. A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Ou seja, o próprio INSS diz que a instituição, a autarquia federal, ela tem que proporcionar o melhor benefício e não prejudicar. Não, vamos considerar de 94 para frente, efeito ex nunc. Mas aí, meu filho, aí, o que eu paguei a mais, bem maior antes, não vai levar em consideração? Então, através de ações, né, na justiça, chegou ao STJ e depois STF. Quem tem direito à revisão da vida toda? Em alguns casos, será favorável ao aposentado requerer essa revisão da vida toda. Bom, primeiro, segurados que recebiam salários mais benéficos antes de julho de 94. Essa situação está dentro daqueles que tinham condições de trabalho mais benéficas, salário maior, antes de julho de 94, ou seja, antes da estabilização da moeda, né, tinha uma hiperinflação, através do plano real, e que recebia uma remuneração bem maior. Eu recebia bem, eu estava bem. Veio o plano real, me quebrou. Aí veio a legislação do INSS e me quebrou mais ainda.
Bom, o aposentado tem que verificar as suas remunerações desta época, tá? Antes de julho de 94, e comparar com o período após julho de 94, e vai ver se os anteriores foram mais vantajosos. E com isso, se o seu recolhimento do INSS foi maior. Bom, antes de 94, meu recolhimento está aqui, ó, maior. Depois de 94, comecei a pagar menos. Né? Pô, cara, então, realmente, eu vou me enquadrar aí na revisão da vida toda. Segundo, segurados que fizeram pouco recolhimento ao INSS após julho de 94, que é referente à regra do divisor mínimo. Vou falar também sobre esse tópico, regra do divisor mínimo. É uma outra questão que também prejudicou os beneficiários, ok? Vamos falar então aqui, vou fazer um recorte, tá? Vamos falar sobre a regra do divisor mínimo. O divisor mínimo corresponde a um número resultante do cálculo de 60% da quantidade de meses existentes no período básico de cálculo, PBC, do segurado. Ele passou a ser exigido, divisor mínimo, no cômputo dos salários e benefícios a partir de uma determinação contida na Lei 9.876 de 99. A forma de cálculo do divisor mínimo se baseia principalmente em computar quantos meses existem entre julho de 94 e um mês imediatamente anterior à data do início do benefício, que a gente chama de DIB, do segurado. Depois, calcula 60% desse período, o número resultante é o divisor mínimo. Veja que essa data aí, julho de 94, eu já vim falando aí nos outros vídeos aí há bastante tempo como uma data de referência, PBC. Se o segurado tiver poucas contribuições dentro do seu período, o divisor mínimo irá diminuir o valor do benefício. Meu amigo, você tem que ter uma ideia. É igual a Advocacia Geral da União, ela defende o executivo. É mesmo aqui. A autarquia aqui, cara, INSS, ela vai brigar para te pagar a menor sempre. Por isso que tem que ter aí o especialista, né, em direito previdenciário, para brigar por você, provando para A mais B que você merece, tem o teu direito de receber mais do que o cálculo lá do INSS. Por isso que o planejamento previdenciário é uma realidade. É uma forma de impedir que os segurados que contribuíram poucas vezes após essa data, mas com um valor alto, recebam um benefício alto. Então, essa é a regra do divisor mínimo, tem essa preocupação. O divisor mínimo será utilizado se você tiver menos de 60% das contribuições entre julho de 94 e a data de início do seu benefício. Vejamos um exemplo aqui que sempre fica mais claro. Herminda, de 69 anos, fez seu requerimento de aposentadoria. Requerimento é o quê? Um pedido, né, do benefício de aposentadoria. Está pedindo para se aposentar. Em julho de 2009, mesmo que já tenha trabalhado muito antes de julho de 1994. Se ela tiver trabalhado os 15 anos, que isso dá 180 meses, entre julho de 94 e 2009, ela vai entrar na regra de cálculo de antes da reforma da Previdência. Tá? Ela está pedindo aí, ela vai entrar nessa regra aí. Ela já adquiriu todo, tem que ter o direito adquirido, como a gente fala. Serão considerados somente os 80% maiores salários de contribuição, ou seja, os 144 meses em que ela teve uma contribuição maior a partir de julho de 94. Agora vamos supor que Herminda contribuiu pouco após julho de 94. A questão é essa, divisor mínimo é essa. Contribuiu pouco, mas com dinheiro alto. Contribuiu pouco. Se ela tiver contribuído menos que 60% entre julho de 94 e julho de 2009, data em que ela deu entrada no requerimento da aposentadoria, será utilizada, então, a regra do divisor mínimo. Ou seja, como foram 180 meses, 15 anos, entre 94 e 2009, 60% desse valor equivale a quê? A 108 meses. Só fazer aqui a matemática, não é nem direito. 60% de 180 igual a 108, tá? 108 meses. No caso da Herminda, não tenha contribuído os 108 meses entre o período 7 de 94 a 7 de 2009, ela entrará para a regra do divisor mínimo. Voltando. Se a Herminda
não tenha contribuído os 108 meses entre esse período, 7 de 94 a 7 de 2009, tá? Ela entrará para a regra do divisor mínimo e não a dos 80%. Ficou claro? No caso em tela, da Herminda, imaginemos que ela contribuiu somente por 100 meses, ao invés de 108 meses. O cálculo da aposentadoria se dá da seguinte forma. Será feita a soma de todas essas 100 contribuições, dividido por 108, 60% do período contributivo. O mínimo divisor é destinado para quem fez poucas contribuições para a Previdência a partir de julho de 94. Além disso, o mínimo divisor causa um prejuízo no valor da aposentadoria exatamente pelo fato da pouca contribuição depois da vigência da moeda atual, do real, da estabilidade, de 94. Ok? Mas atenção, a regra do mínimo divisor, tá? Só pode ser feita para os seguintes benefícios: a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial. Terceiro, agora esquecemos aí, deixamos de lado, abri só uma janela para falar do divisor mínimo. Quem teve salários baixos, ou seja, empregos mal remunerados, após julho de 94, resultando em baixo recolhimento para o INSS, ou que começou a contribuir menos a partir de julho de 94, por opção, por exemplo, com certeza terá um benefício de aposentadoria menor, fazendo-se necessário, então, a análise dos períodos de contribuição anteriores. Porque se os anteriores forem maiores, anteriores a 94, for maior, aí essa revisão vai caber. Revisão da vida toda. Resumindo, para ter direito à revisão da vida toda, você precisa cumprir os seguintes requisitos: ter seus benefícios concedidos, ou seja, a data de início do benefício, a DIB, entre o dia 29 de 11 de 99 e 12 de 11 de 2019. Ter contribuições anteriores a julho de 94. Claro, contribuições maiores do que julho de 94. Ah, mas eu não tenho contribuição anterior de 94. Então, essa revisão não serve para você. Se você não teve revisão, se você não teve contribuições anteriores a 94, a revisão não vai servir para você. Se você também não teve contribuições anteriores maiores, 94, ou até menores, também não vai servir para você. O beneficiário tenha ganhado bem e, consequentemente, contribuiu bem, né, contribuiu mais, antes de julho de 94, ok? O beneficiário tenha ganhado bem. Se eu ganhava bem antes de 94, depois veio a estabilização, me quebrou, depois veio o plano real, eu vou ficar no prejuízo? Lógico que não. O beneficiário possua poucas contribuições ou tenha começado a ganhar menos a partir de julho de 94, que acabei de falar sobre a regra do divisor mínimo. Essas são as situações que valem a pena você pedir o quê? A revisão da vida toda. Se você ganhava bem antes de julho de 94, isso fará com que a sua renda mensal inicial, RMI, também suba, porque serão considerados todos os seus salários de contribuição. Veja, antes da reforma da Previdência, se considerava o quê? Os 80% maiores salários. Mas aí, está prejudicando aqui, ó, essas pessoas que antes de julho de 94 tinham uma contribuição maior, uma remuneração maior, ok? Então, isso que você tem que levar em pauta. Existe algum risco em entrar com a ação de revisão da vida toda? Não tem risco algum, haja vista ter um entendimento consolidado no STJ, que foi favorável, e que agora se consolidou mais ainda, né? Bateu o martelo no STF, bateu o martelo, desde que atenda os critérios para ter direito desta revisão. A via administrativa, ou seja, pelo INSS, será indeferida. Não adianta sentar, vai entrar com recurso, tese da vida toda no INSS. Não, o recurso vai deferido. Tá? É necessário fazer o quê? Uma ação judicial na Justiça Federal. Aí você vai ter que ter advogado. Esquece aquele esquema do aposentadoria passo a passo. Não, aqui não. Nesse caso aqui você vai ter que estar na Justiça, tem que ter um advogado. Tá? É necessário fazer uma ação judicial na Justiça Federal para pedir a revisão da vida toda. Isso porque a tese foi criada onde? Na Justiça, não sendo aceita pelo INSS. Poderão pedir a revisão da vida toda todos que se aposentaram por tempo de contribuição, por idade, aposentadoria especial, por invalidez, quem recebeu auxílio-doença ou, no caso, pensão por morte.
A conta será feita com base nos 80% das maiores contribuições, incluindo aquelas que foram realizadas antes de 94. Ou seja, levará em conta todas as contribuições. No nosso caso, deu para perceber que as suas maiores contribuições eram lá antes de 94. Ok? Esse que é o detalhe. Então, ele vai levar em conta todas as contribuições, não só as 80 maiores contribuições. Tá? Vai incluir todas, tá? Mesmo antes de 94. Efeito aí Estung, desde o início para cá. Beleza? Qual o procedimento para o ingresso da revisão da vida toda? É preciso procurar um advogado, uma advogada, tá? Especialista na área previdenciária, para pedir o quê? A revisão da vida toda. Porque é uma tese judicial, ok? E somente poderá ser pedida com o ajustamento de uma ação revisional, porque você já está recebendo a aposentadoria sem esse cálculo, né? Antes de 94. Então, a ação é uma ação revisional. Vamos à documentação necessária para ingressar com a ação. Documento de identificação, CNH, RG, CPF, comprovante de residência, carta de concessão do benefício ou processo administrativo, tá? Concessão do benefício porque deu deferido. Processo administrativo dando favorável porque, né, você tem que entrar com recurso aí, mas deu certo. Cálculo do salário de contribuição dos períodos anteriores a julho de 94. Por isso que tem que ter especialista. Porque aqui, ó, salário de contribuição dos períodos anteriores ao cálculo previdenciário não é algo fácil, tá? Tem sua complexidade, ok? Ainda mais se tiver aí outras moedas envolvendo. Então você vai ter que fazer a conversão, vai te dar, no caso do especialista, um trabalho. E ele vai ter que cobrar por isso. Cálculo do valor da causa, cálculo do tempo de contribuição. Ok? Com isso, espero, de uma maneira assim, bem didática, bem clara e objetiva, falar sobre a revisão da vida toda. Forte abraço e sucesso sempre!